Bueno, ha sido una bendición Bom, foi uma bênção lo que Dios nos ha dado durante esta o que semana, Deus nos tem dado hoy es un durante día esta semana e hoje é um dia en donde se conmemora onde se comemora el día de la o crucifixión. dia da Ya son crucificação. las 12, Já são as 12. aunque la actividad la pasamos para Mesmo la que a 1, atividade nós passamos para 1 para hora aprovechar bien el día. para aproveitar bem Y o ya lo estamos dia. aproveitando. Já estamos temprano, aproveitando agora nos desde cedinho. levantamos Que horas temprano, eu creo que nós era nos das 4 levantamos já bem estávamos cedinho? Eu creio que era às 4 horas já estávamos de pé. Y E de todo lo que Dios nos ha dado durante esta semana tudo que Deus nos deu durante esta semana han sido foi muchas cosas en las cuales antes foram muitas estaban coisas nas ocultas quais antes estavam ocultas, e escondidas. estaban ahí, estaban entre Estavam líneas, aí, estavam entre linhas. estaban y no estaban. Estavam e não estavam. Vean que cuando Vejam que quando las escrituras as escrituras son cumplidas, são cumpridas si ou el se velo está cumprem, puesto, se o véu estiver forma de posto ou colocado, não tem forma puede de pasar por vê-lo. el frente, Pode passar na tua frente, como le pasó por el frente la como primera venida aconteceu ayer. na frente, a primeira a los líderes vinda, passou religiosos na e ao frente povo dos hebreu. líderes religiosos e do Le povo pasó hebreu. tan por el frente que Passou tão na frente desde la deles que parte más desde a parte sencilla, mais simples, mais mais humilde, singela, mais humilde, que fue un pesebre que foi um pesebre, donde habían animales, presépio, hasta la onde parte tinha más animais, alta en cuanto a la até a sociedad parte allí, mais sumo alta no pontífice y tocante à todo. sociedade, aí o sumo pontífice, todos Le dio un eles, recorrido él ele fez um percorrido aí con esa manifestación en su primera venida com essa a todo el manifestação mundo. na sua primeira vinda para Y todo solamente mundo, em aquellos todo que el mundo, velo fue quitado ou com lo todo vieron. mundo, e somente aqueles que o véu Los foi demás tirado deles que o viram. Os outros No vieron el não cumplimiento de viram lo que o cumprimento Deus estava daquilo levando a que cabo Deus ali, em estava meio do povo realizando aí no meio do povo hebreu. a lo suyo vino, Aos seus veio vino como? naciendo, porque tenía que Veio nacer, nascendo porque tinha que nascer, tenía que crecer, ser un tinha que niño, crescer, ser uma Jugar. criança, brincar, ser joven, ser jovem, ser adulto y ya en el tiempo se correcto tornar adulto já no En el tempo tiempo en donde certo, Deus lo- determinado, no tempo y onde usar Deus ese ministerio o mesiánico. iria usar nesse Llevar a ministério cabo la obra por la messiânico, cual ele realizar havia a venido, obra pela qual y ele había tinha Dios vindo, enviado e Deus o tinha ese enviado, cuerpo creado por tinha Dios enviado esse corpo criado por Deus en la Virgen María na para Virgem llevar a cabo Maria essa obra de redención para en la cruz realizar del essa Calvario. obra de redenção na cruz do Calvário. Y vean ustedes que fue E vejam vocês que foi una semana uma fuerte para semana Jesús. forte, difícil para Jesus. Desde que entró, miren, Desde que empezó ele entrou, olhem, limpiando começou la casa, limpando a casa, entró allí en el... entrou templo. aí no templo, Luego vean cómo maldice la depois vejam como amaldiçoou, E um maldizeu sinnúmero a de figueira, coisas amaldiçoou a hizo. figueira e um sem número de coisas. que Muito mais coisas ele fez que ya luego já então, depois, llegó el momento para ser tomado preso chegou o momento E para mirem ser essa levado, noite, preso. E olhem, durante del esta jueves noite, para viernes. da quinta-feira para sexta, En otro mensaje, el hermano William lo em pone outra desde el mensagem o irmão miércoles, William pero põe desde a él quarta-feira, está poniendo mas allí ele está los 3 pondo días para que aí os 3 que dias no iba a para llegar que, al porque não momento em iria donde chegar no esse momento, corpo iba a no haver instante corrupção. onde esse corpo Tinha que iria levantar-se haver antes de corrupção, los 3 tinha días. que se levantar antes dos 3 72 dias. horas ya el cuerpo empieza Com 72 horas a o corpo já descomponer-se. começa a Pero se no iba decompor, a llegar a ese momento. mas não iria chegar nesse momento. Luego es tomado, Depois é Allí, tomado preso. ou levado, aí é levado o sea, preso, ou seja, presan o prendem, y o empiezan desde arrestaram ahí e começa desde a aí, golpearlo. começam a bater nele, Ponle que batendo fue nele. ya en la Coloca que já foi aí tarde, en la noche, porque fue na tarde, pela noite, bem tarde na estaban noite, de sueño porque los foi, discípulos os discípulos estavam com sono, sonolentos. y
era el momento más E era o oscuro momento mais de la vida y el ministerio de escuro, Jesús. obscuro da vida e do ministério de Él dice que en Jesus. el Getsemaní, Ele el diz que no Espírito lo dejó. Getsemane o Espírito o deixou. Pero miren ustedes Mas olhem vocês, cómo de que hay forma? un lugar Tem um lugar que nuestro hermano William que o nosso irmão William muestra aquí, nos mostra aqui, que esa noche, que nessa dice noite, que lo que leímos ayer, diz que o que lemos Ayer. ontem, estaba estudiando Ontem, eu estava estudando de esa parte de esas obras que él estaba dessa llevando a cabo, parte dessas obras que ele estava realizando, y es algo tan hermoso cuando e é algo tão formoso quando él dice, háblale al ele pueblo. diz, fala ao povo. Es una experiencia tan grande É uma experiência tão grande, tão que no grandiosa, hay forma de explicarlo que não tem humanamente. forma de explicar humanamente isso. Pero como Dios tiene que tener, Mas como Sempre uma Deus boca. tem que ter sempre uma boca, es la então forma en que Dios siempre ha hablado. é a forma em que Deus sempre tem E agora falado, ou logramos falou. E entender agora e ver nós cada vez mais e conseguimos mais e mais entender e ver claro. cada vez mais e mais e mais Essa forma, claro. Essa forma, la cual esse quizás se ha hablado jeito. en otras ocasiones. Talvez y se otros tenha profetas lo han falado em hablado, outras y se ha ocasiões, visto en outros la Biblia. profetas têm falado disso, e se La forma viu em que isso Deus na Bíblia, a forma em que Deus le habla al profeta para que le hable fala al ao pueblo. povo, fala ao que profeta quando para que fale ao povo que quando Dios entonces Deus, então, lo empieza a mostrar al pueblo. começa a mostrar En la isso forma para em o que povo, na forma que ¿Saben é, por qué? ou que é feito, Porque sabe se ha por llegado quê? el tiempo Porque chegou-se a no que el tempo pueblo para que o povo también Também estaría recibiendo lo mismo. estaria recebendo a mesma coisa, Como en tiempos ou pasados recebendo no do era mesmo. necesario, Como em tempos passados porque no não era era, ou não tempo foi para rapto. necessário, porque não era tempo para rapto ou de y rapto. se ha llegado el tiempo, el ciclo E divino. chegou-se ao para que esas tempo, ao promesas ciclo se divino, cumplieran. para que essas promessas sejam tiene que cumpridas, Dios pois mostrarle al pueblo Deus tem que mostrar para o povo como, de que forma acceder aceder, oír ter directamente de acesso Dios. a ouvir diretamente Ya es de un pueblo con Deus. percepción Isso profética, já é um povo com percepção la cual profética, no hubo o ninguna qual não de la teve era de em dispensaciones nenhuma pasadas. das eras de dispensações passadas, conocer cómo teve ir a Dios. conhecer Em cada como edad, chegar-se ellos a Deus em cada conocían era. solamente la Eles parte de conheciam só a conocer parte de el mensajero conhecer correspondiente a ese tiempo, o mensageiro que que vive pertencia hasta a ahí. esse tempo e ouvir dele até aí. Pero lo Só que isso. está dando Dios a conocer hoy Mas o que Deus nos está dando a es lo que conhecer Moisés pidió hoje allí. é o que Ojalá Moisés que todo el pediu pueblo lá. sea Oxalá profeta. que todo o povo seja profeta, ou fosse profeta. Hacia eso es que estamos caminando. Na direção disso é que llegar. estamos caminhando, na direção Todo disso é el que pueblo vamos chegar, igual. para isso é que estamos indo, todo o povo No dijo él, igualzinho. para que Ele sean não disse iguales, a para imagen que y sejam semejanza iguais de à su hijo. imagem e semelhança Pois de seu entonces, filho? Pois então, Como decimos acá. Entonces, ¿de qué estamos como hablando? falamos aqui, então do que é que nós estamos falando? ¿Ven? Vê? Ahora vean allí Jesús Agora estava vejam, aí Jesus estava siendo azotado y todo sendo eso. açoitado e Pero todas había essas alguien que coisas, lo mas estava tinha fortalecendo. alguém que o estava fortalecendo. En este mensaje, tiempo de expectación y Nesta liberación, mensagem, tempo de expectativa Miren, e libertação, en todo el olhem, mensaje que nos em trajo toda a mensagem nuestro que hermano nos William, trouxe o nosso irmão William, todo está dicho allí. tudo está Pero dito ou falado aí nela, mas foi falado. Y quedó eso entre líneas, E isso ficou entre linhas, pero todo está ahí. mas tudo Y está cuando aí. Dios entonces empieza a E cumplir quando eso que Deus fue então hablado, começa a cumprir isso que E foi falado, Dios e entonces cumple esa promesa Deus de então darle al cumpre pueblo essa promessa de esa dar fe para de o rapto povo y de transformación. essa fé de Entonces se va rapto, de abriendo transformação, todo então eso vai que está se entre abrindo líneas. tudo isso que está entre linhas. todo lo que fue hablado, que antes Tudo no que foi conocíamos, falado que antes não conhecíamos, el significado y o la intención de Dios significado hablar e a de eso. intenção de Deus ao falar isso sobre isso. Ahora estamos viendo las intenciones del corazón de Agora Dios. estamos vendo Del as porquê lo intenções dijo, do como lo coração dijo, de Deus, do porquê ele falou quando se está disso, cumprindo, como ele quando se disse, cumprirá. quando se está cumprindo, É agora. quando se cumprirá, é agora. Y esa
E parte donde él essa parte onde ele dijo, miren este mensaje, disse, olhem, esta mensagem dice ahora en lo espiritual, él era nada Diz menos que el agora, no ángel del espiritual, pacto, el ele era cual nada estaba menos do vestido que o de ese anjo do cuerpo de pacto, que carne estava nació a vestido través de la desse Virgen corpo de María, carne que nasceu el cual fue através da creado Virgem por Dios a Maria, través de su que espíritu, foi criado por y Deus por através do consiguiente seu vino a ser Espírito. E, ese cuerpo la portanto, casa de Dios, tornou-se esse el corpo, templo veio a humano de ser a Dios, casa de en donde a Deus, o través templo del humano cual de se llevó a Deus, cabo el sacrificio onde de através expiación por los dele pecados del ser realizou-se o humano. sacrifício de Fue en expiação el pelos tiempo pecados do correcto, ser humano. fue Foi a la no mitad tempo de la semana correto, número certo? 70 que murió Foi na Jesús metade da semana como el número sacrificio de 70 que expiación Jesus por el morreu pecado como del ser sacrifício humano. de expiação pelo pecado do ser inimigo humano. O de inimigo Dios, el diablo, de Deus, o usando diabo, diferentes personas, usando diferentes porque así como pessoas. Dios usa personas, Porque assim el como diablo Deus también usa usa pessoas, o para diabo combatir também usa la pessoas obra para de Dios. combater a obra de Trataron Deus. de matarlo desde que nació. Tentaram matá-lo Pero Deus desde lo que ele cuidou. nasceu, tentaram matá-lo, Porque mas quando Deus ele cuidou tuviera- dele, porque quando ele quando tuviera ele a estivesse, correspondiente para quando o ele sacrifício tivesse de a expiação idade por el adequada pecado, para o sacrifício ele da daria expiação sua pelo vida em pecado, expiação ele por daria el sua pecado vida em del ser humano. expiação pelo pecado Mientras do ser tanto, humano. ele se cuidava. Enquanto isso, Tinha ele ángeles cuidava-se, também se que lo cuidava. cuidavam. Tinha anjos também El que ángel cuidavam que le dele. apareció a José, O anjo que en más apareceu de a José, una ocasión, cuando por ya mais Herodes de uma iba vez, a mandar quando já soldados para Herodes matar a los niños ia mandar de 2 años soldados hacia para abajo, matar as crianças el de ángel 2 le anos apareció a para José baixo, y o le anjo dice en apareceu sueño a que Herodes va José, a ele buscar al falou niño em para sonhos matarlo, que Herodes que se iria vaya a buscar o Egipto. menino Y para él ya se matá-lo, fue. que ele fosse ao Egipto Egito, e representa para el reino lá de ele los foi. gentiles y representa, O Egito por representa consiguiente, o reino también dos gentios el e reino de las representa, tinieblas. portanto, também representa o reino das trevas. Desde que nació, Desde que ele ¿quién nasceu, estaba cuidando quem a estava Jesús? cuidando de El Jesus? arcángel Gabriel. O arcanjo Gabriel. Un ángel en específico. Había anjo em específico. Pero uno em Tinham específico anjos, mas um lo em estava específico cuidando. o estava Desde que cuidando nasceu. dele. Desde que ele nasceu. Um anjo especial. Desde que nació lo cuidó. Desde que nasceu, cuidou Mire si dele. era tan importante Olha se ele era tão importante que le daba las directrices. lhe dava A as seu padre. diretrizes ou direções a seu Llévala aquí, pai. llévala allá. Leva-lo Permite para esto, cá, permite leva lo para lá, otro. permite isso outro aqui, ou Agora, essa outra coisa. como Mas será agora, como Que será habrá hecho en la segunda venida y que para el ele terá cumplimiento de su feito na segunda venida? vinda e para o cumprimento da sua segunda vinda? Pues mire, es tan Pues grande olha, la promesa. É tão grande E de lo a que Deus promessa estaria llevando a cabo e neste aquilo que tempo, Deus estaria realizando neste que tempo, que Lo mandó en carne humana. o mandou em carne humana Y estuvo e vigilando esteve hasta el momento justo. vigiando até o justo momento, no Para momento então, certo, quando já determinado está para grandecito. então, bom, já está bem grandinho, Ahora que se cuide, agora que ele se cuide, ahí e yo no aí estaré, pero eu não estaré de estarei otra aí, mas estarei de uma outra E de forma, que de um forma? outro jeito. E Ele de está que forma conosco. ele está conosco? Que grande forma ele está conosco. Y E ustedes van a estar viendo, vocês vão Porque estar cumprimento vendo, pleno porque de o tudo isso, cumprimento, o pleno diz que cumprimento na de visão tudo da isso carpa, diz que na visão da carpa da esse tenda, ángel, esse junto anjo, con el hermano Branham, junto com o desciende. irmão Brana, descem. pero ellos ya están aquí. Porém, eles já estão aqui. La sexta dimensión está a 12 pies. A sexta dimensão está a 12 pés. Ellos ahora mismo están ahí. Eles agora mesmo Reunidos. estão aí reunidos. Cuando el hermano Quando Branham llegó, o irmão Branham todos chegou, corrieron todos correram, hacia vieram correndo donde ele para estava, onde ele donde estava, había llegado. onde ele tinha chegado. ¿Saben ustedes una cosa? Vocês sabem de uma coisa? Aquí no les decimos que corran, Aqui nós não falamos que vocês pero corram. ¿saben ustedes una cosa? Mas vocês sabem quando de eu uma los veo coisa, venir de allá para que cá, quando eu vejo vir de lá para cá, Es como si virem, estuviera viéndolos a ellos. é como que se eu estivesse vendo Miren, eles. salió. Olhem, Vamos a ir allí a saiu. escuchar también. Vamos ir até lá escutar também. Porque todo es un reflejo. Porque tudo é um reflexo. Ahora mismo están ahí. Agora Escuchando, mesmo estão aí escutando-nos, compartilhando nos escutando, estes compartilhando estes momentinhos, Y estes instantes. E van a venir, vão vir, van a descender, pero vean que en ese vão momento descer. en Mas que vejam ellos que nesse momento em que eles descienden allí,
ya descem estaba até aí, establecido todo, ya já, todo tudo já estava ocurriendo, estabelecido, tudo e já já era estava um momento acontecendo, onde e já era um momento se iba a cumplir en onde esos días la se iria resurrección. cumprir por esses dias a Ou ressurreição seja que- nesses dias. Ou seja, aqui Todo va a ir en forma progresiva. tudo vai numa forma progressiva, Tudo vai indo numa forma chegando progressiva, hasta tudo esse vai momento chegando, se aproximando em donde até ele esse viu allí essa momento atividade. onde ele viu lá para chegar a essa essa atividade ou reunião. Mas para quantas chegar mais nessa atividade, hubieron antes quantas dessas? E outras quantas mais houveram depois? antes dessas e quantas mais Porque- depois desta? Porque Cuando él me dice, quando Vigila ele me por aí. disse, vigia por aí, fica Esse vigiando tempo. por aí esse tempo, en donde esa onde mujer essa mulher sairá empujando la camilla, empurrando a maca. por ahí Benji, Por aí, Benji, estará ocurriendo. por aí estará La acontecendo a ressurreição. Pues claro, Mas claro, si dice él que ora, después claro, que vio se todo eso, ele diz dice, que "Y el depois que ángel ele y yo viu tudo bajamos". isso, diz, e o anjo e eu Eso descemos. nos habla de resurrección. Isso nos fala de ressurreição. Si quieren para que no le É, den la... se tem para que... Não dei o sol. Y vean ustedes Aí, o sol. E que vejam son vocês momentos en donde que são momentos marcados onde já são marcados, nessa bem visão, marcantes nessa de las visão cosas que estarían ocurriendo, das coisas que estariam Pero já para esse acontecendo, momento, mas já para já esse o momento, povo o de Deus está instante, bem já o povo preparado de Deus está bem para preparado lo que para vai receber aquilo e para que esse vão glorioso receber evento da e ressurreição. para esse glorioso evento Agora, os da detalhes, ressurreição, aquilo que vai receber esse povo. Agora, tudo se esses está detalhes e tudo se está preparando en el corazón de cada escogido no de Dios, coração de cada escolhido de Porque Deus, porque no va a pasar não vai com os escolhidos de acontecer Deus com os lo escolhidos que de lhe passou a Deus, Pedro. não vai acontecer aquilo que aconteceu com Pedro Pedro. representa aquellos que Pedro negarán la palabra. representa aqueles que negarão por a isso Pedro palavra. se Mas perdeu. nem por causa disso Pedro Ele se perdeu. representa esse Ele grupo. representa esse como grupo. Moisés, Tal como hiere la roca por Moisés segunda vez. fere a rocha pela Y segunda dice, vez miren el tipo e que diz, puso e allí olhem Moisés. o tipo que Moisés Representa pôs aquellos que aí, hirieron colocou la aí, roca representa por aqueles que segunda vez. vão ferir a Crucifiquem a rocha palavra por pela segunda vez. segunda Isso vez, não quer dizer que crucificam a Moisés se palavra perdeu. pela segunda vez. Isso não quer dizer Ele que está Moisés se mostrando perdeu. Ele está que seria mostrando o que seria A esas personas que hirieron com essas pessoas que La roca a viram Cristo em sua segunda a venida. rocha a Seria Cristo uma na sua crucifixião, segunda vinda. Seria uma vejam, crucificação, espiritual, vejam, porque começa espiritual, porque começa la persona a entonces a pessoa blasfemar y a começa hablar en então contra. a blasfemar, Y a eso falar contra ou se contrariamente, cuenta como ou contra crucifixião. isso já é contado como uma Pero- crucificação, mas Vean ustedes que eso también nos muestra porém vejam vocês que isso também essa nos última praga que mostra caiu em Egipto que essa última praga foi que caiu morte. no Egito foi morte. es muerte espiritual, É morte la espiritual. última. A última O sea que lo é que van a morte recibir espiritual, primero ou seja, que o que vão é a morte receber em espiritual. primeiro lugar vão Aunque receber sigam a vivos. morte espiritual, mesmo que continuem vivos. no se darán cuenta Não perceberão, não se darão lo que habrá conta pasado o que terá em sua vida. acontecido na sua vida y e le va a pasar como vai hay un lugar acontecer también, como tal qual tem um Antes de lugar ir a- também antes de o ir. creo que es ese mismo Ou eu creio que é esse Mirem aqui. mesmo. Olhem aqui en este mensaje. nesta mensagem. Vamos a ver dónde lo tengo de la semana. Vamos ver onde é que eu maior. tenho da semana maior, En donde onde aquí el hermano William nos habla algo de aqui o irmão William nos fala algo, nos Judas. fala uma coisa de Judas, el cual luego se dio cuenta. que depois ele percebeu. Página de este tomo sería la página Página deste 85. tomo seria a página 85 Ou 95. deste tomo, ou 95. Miren, dice, Olhem, diz. ¿qué hora es? Que horas são? 12h13. Hay que darnos prisa a la una. Tem que dar pressa nessa aula. Dice,
Este es del diz, mensaje de la Semana Mayor. isto é da mensagem a Dice, Semana Judas Maior. entregó al Señor De por un Judas beneficio entregou o material, Senhor 30 por piezas um de plata. benefício material, Pero 30 cuando ve que peças le de prata. condenaron a Mas muerte, quando ele vê que o entonces condenaram à arrepentido morte, devolvió el dinero. então arrependido Pero ya era devolveu o demasiado dinheiro tarde. arrependido. Mas Jesús já había era dicho, muito, el muito Hijo tarde. del Hombre Jesus va, tinha como falado, está o Filho do escrito, Homem mas hay de aquel vai, como hombre está por el escrito, cual mas ai el Hijo daquele del homem Hombre se pelo qual, entregado. através de Mejor quem hubiera o sido Filho do Homem seja no entregue. haber nacido Melhor en lhe esta fosse tierra. não ter Não havia nascido nesta oportunidade de terra. arrependimento. Não havia oportunidade Aunque para era arrependimento, arrepender-se, sincero. mesmo que fosse um arrependimento sincero. Se arrepintió con sinceridad. Se arrependeu com sinceridade. Ya no había oportunidade. Mas Por eso já dice não que havia podrán oportunidade e chance. Por isso llorar, diz que gritar, poderão chorar, pero sus gritar, oraciones no serán escuchadas. mas suas orações não serão escutadas. Se me fue para abajo. Foi lá para baixo aqui. Ya no había oportunidad de arrepentimiento. Aunque Já não era un havia oportunidade de arrepentimiento arrependimento, mesmo que Pero fosse um quando se cruza arrependimento la línea entre sincero. misericórdia e Mas juízo, quando cruza-se a linha entre já a não há misericórdia oportunidade. e o A juízo, Escritura diz já não há também que oportunidade e Judas chance. A se foi a Escritura seu lugar, diz também a que la quinta Judas dimensão. foi para o seu Judas lugar, vino a ser para a como la quinta serpiente que dimensão. engañó a Eva. Judas tornou-se Judas como a Iscariote serpente vino a ser que el enganou dedo de Eva. carne que usó Judas el diablo para Iscariotes entregar a tornou-se o Jesús a la véu de muerte. carne que o diabo usou Judas para era el entregar hijo del Jesus à diablo morte. más grande Judas que era o había en filho do aquellos días sobre diabo la tierra. maior que existia naqueles Los dias sobre sacerdotes a terra. pensaban que Jesús Os era el sacerdotes príncipe de los pensavam demonios. que Jesus Pero fosse más o bien príncipe esto dos era- demônios ou era o príncipe dos Pero- demônios, pero mas más pelo bien contrário, esto isto lo era, Judas Iscariote. pelo contrário, isto, quem era Ou seja, isto? Era Judas Iscariotes diziam que era que isso, ou seja, Jesús era el diziam que príncipe de los demonios y Jesus que por el era dedo de Belcebú o príncipe echaba dos fuera los demônios e demonios. que pelo dedo de Beelzebú E isso expulsava mesmo os que condenavam. demônios. E isso mesmo que eles condenavam Lo era Judas, ou diziam, pero lo era ellos, Judas era porque isso, ellos mas eran también era eles, porque espíritus também del eles diablo, eram usándolos a esos espíritos do diabo, corpos humanos usando esses para corpos humanos llevar a cabo para eso realizar de isso crucificar al Señor. A de petición del pueblo crucificar o Senhor, a pedido do povo hebreu. Cuando se llegó el momento en la semana Quando mayor, chegou-se o momento el na diablo entró en semana Judas maior, o Iscariote diabo entrou em Judas para llevar a cabo essa Iscariotes parte para da realizar entrega essa del parte da E luego entrega foi e se do ahorcou. Senhor. E depois E foi e dessa se maneira regressou enforcou, ao seu e lugar, dessa à forma quinta voltou dimensão. para o seu lugar, Judas para a saiu quinta desse lugar e dimensão. volviu a esse lugar. Judas saiu desse lugar e Quando voltou Jesus para chega esse lugar. Quando a la Jesus quinta chega dimensão, se encontra na com Judas quinta Iscariote dimensão, novamente. encontra-se com Judas Não sabemos Iscariotes qual de seria a novo. Não atitude de sabemos Judas qual frente a seria a Jesus nesse lugar. atitude de Judas Porque Judas diante era de um Jesus personagem nesse lugar, porque importante em esse lugar. Judas era um personagem Ele era uma importante nesse cabeça lugar. Ele era uma de la quinta cabeça da quinta Judas dimensão. pudo haber sido recibido com Judas muitos pôde honores ter sido por recebido lo que com había muitas hecho aqui na honras tierra. por aquilo que ele tinha feito aqui na terra. Esse mesmo espírito estuvo Esse no huerto mesmo del Edén, espírito em esteve no Caim, jardim um do Éden, em religioso, Caim, um el cual matou a religioso Abel. que E na matou semana Abel. maior vemos a E na Judas, semana outro maior religioso, vemos Judas, entregando a outro Jesus à morte. religioso, entregando E Jesus esse à mesmo morte. espírito E esse es el mesmo que viene a la vid espírito é o falsa que para vem extenderse para a por videira todo el falsa mundo. para Jesús estender-se salió ou de la espalhar-se quinta em dimensão todo e o ano. daí Jesus passou saiu da quinta a la dimensão sexta e daí dimensão, passou al para a paraíso. sexta Ahora dimensão, vean ao ustedes paraíso. Agora vejam como eso se vocês repite nuevamente como en este isso se tiempo. repete de novo neste Él tempo. estaba en medio del pueblo Ele estava no meio do povo y salió uno y vino saiu com um e montão. veio com um monte, y veio junto com um monte. E vean ustedes vejam vocês que en ese tiempo que nesse quando tempo, já quando lo toman o a él y lo llevan tomam, esa noche, levam ele nesta noite, de la qual o arrestam, es donde vamos da a llegar qual en este é onde puntito ya nós para vamos ir chegar nesse terminando, pontinho porque já para si ir seguíamos por aquí, finalizando, terminando, porque se continuamos para por aqui, hablar mas desta já parte para onde falar ayer desta tocamos, parte onde ontem Lucas tocamos, 22, nessa parte, Lucas 22, en donde onde San Juan y ou Lucas, São esas dos João, escrituras, São João e Lucas, essas duas en donde escrituras, vemos a é onde Pedro, nós vemos a Pedro, luego que depois que lo meten hacia adentro, o metem havia para como uma dentro, porta, colocam para dentro, tinha aí como había uma prendido porta, fuego ahí, tinham Porque hacía acendido frio. um fogo aí, porque fazia estavam os frio, sacerdotes estava ali, frio, los- estavam os los sacerdotes aí, guardias, não, alguaciles, os guardas, estaban os calentándose ahí, oficiais estavam se Fazia frio. esquentando aí, fazia frio, y Pedro e se Pedro arrima a ese se fuego, aproxima desse fogo, y de seguro e empiezan a hablar certamente allí,
começam a ficar falando aí. Y en lo poquito que le hablaron al oído, E naquilo bem pouquinho disso que falaram no seu ouvido, en no varios ouvido, evangelios ahí lo muestra em vários más evangelhos detallado. é Aquí mostrado en isso de uma forma São mais João é mais detalhada. cortito Aqui em essa São parte. João é bem mais curta essa parte em São João. Vieron cuando le dicen, "Deja Viram entrar", porque quando lhe uno dizem, de los deixa entrar, discípulos porque conocía al um sumo dos sacerdote. discípulos Mira, ahí está Pedro, o conhecia, o déjalo sumo entrar. sacerdote. Aí Abre está a Pedro. porta, como é que ele Deixa diz? ele entrar, abre a porta. Como é que E- fala aí? E o sumo sacerdote conhecia Pedro. Y prendiéndole le llevaron y le E, condujeron a la casa del sumo e sacerdote. prendendo, o levaram E e o Pedro le conduziram à seguia de casa lejos. do sumo sacerdote. Pedro E seguia havendo de eles longe. encendido fogo E eles, no meio do tendo pátio, aceso o fogo no meio do haviam pátio, prendido eles tinham fogo ali. aceso um fogo aí. Se Acenderam um sentaram fogo alrededor. aí, sentaram-se E em Pedro torno, se sentou também ao entre redor. E eles. Pedro também se sentou entre No debió eles. haberse sentado ahí. Ele não deveria ter se sentado aí. Y tú E te sientas con las personas, no te vas a sentar tu te con senta com as pessoas e tu não vai sentar com a mão nos ouvidos, tu vai escutar aquilo que está sendo falado aí. lo de zarandear. Isso de É aqui zarandear é aqui mesmo. Pero una criada, al verle sentado Mas al uma fuego, criada, ao vê-lo se fijó sentado en él no fogo, e dijo, prestou atenção nele e disse: pero ¿dónde fue que le abrieron la puerta? onde En esta foi fue. que ele abriu a porta? Foi Pero nesta debe ser aqui? en San Juan. Deve ser em São João, isso de abrir a porta para ele. Búscate el de San Juan para tenerlo también. Busca São João para Hay que tê-lo buscar também. los Busca diferentes. os diferentes. Y el de San Juan que leímos ayer. É o Pero de vean, São João que lemos ontem, mas vejam. Pero una criada, Então, al verse, mas al uma verle criada, sentado al ao fuego, se fijó en vê-lo él y dijo, sentado no "También fogo, este prestou estaba con atenção él". nele e disse: este Pero também ele negou, estava com ele, dizendo, mas ele "Mulher, negou, dizendo: não o mulher, eu não conheço ele, Ahí empezó él não o conheço. E aí a começou a hacer el ver, efecto a de fazer lo o que estaban efeito escuchando, de daquilo lo que que estaban ele diciendo estava allí. escutando, daquilo que estavam falando aí. Uno debe ser incrédulo a A esas pessoa cosas. deve ser incrédulo a Porque essas coisas, ahí es donde el porque diablo trabaja. Aquí. aí é onde o diabo Y trabalha aqui. empieza, ¿será cierto? E começa, será ¿Será certo esto de isso? verdad? Será isso de Y el otro verdade? empieza a decirle, E o no, outro si mira, começa a este es así, dizer, este es así. não, olha, Oye, isso é assim, isso é assado, verdaderamente, olha, é ese verdade, punto yo no lo había verdadeiramente, visto. nesse ponto eu não tinha visto E esse empieza a ponto, esse mirarlo ângulo, e começa por a la parte olhá-lo de razonamiento. pela parte do raciocínio, da razão. Ahí entran los que fueron E aí sembrados en entram los aqueles que diferentes foram terrenos. semeados nos diversos ou empieza el diferentes diablo a arrancar. terrenos, e começa o diabo a arrancar Lo que fue sembrado. o que foi semeado. O irmão Ben já Ahora vean apontou que para sua él le había mente. dicho antes Agora ele tinha dito antes a Pedro, para Pedro, le dijo ele que tinha más arriba, falado antes, mais em cima. no, 23 Não, no era. é o 23, não é o 23. Dijo también el Señor en Disse 22, também o verso Senhor, no 31. 22, Dijo versículo também o Senhor, 31, Simão, disse Simão, também o Senhor, Eis Simão, aqui Satanás Simão, os ha eis pedido aqui para Satanás os zarandearos pediu para como a trigo. sacudi-los como trigo. Pero yo he rogado por ti. Mas eu zarandear, tenho o rogado por ti. significado Sarandear, o significado de sarandear, de sacudir, era ou é o significado de Dice en este sarandear. versículo, Jesús está E diz nesse hablando con versículo, Pedro, eso es el Jesus está significado. falando com Pedro, esse é o Y le significado. advierte que Satanás quiere Ele separarlos adverte de que Dios, Satanás quer como separá-los de granjero Deus, separa como el trigo de la paja. graneiro La separa palavra o trigo da zarandear, palha. A aqui palavra significa sarandear agitar, aqui significa ou agitar sacudir. ou sacudir. Vean para Vejam, para y tratar ahí con eso de e tentar aí Hacerlo com dudar. isso, tentando assim fazê-lo duvidar com isso. yo, para zarandear Eu, como a trigo, pero yo he para rogado sarandear por ti, como trigo, mas eu que tenho tu rogado fé não por ti, falte. sacudir como trigo, que a tua fé não y falhe. tú una vez vuelto, E tu, uma vez voltado, ou seja, quando retornado, caigas em ti outra ou vez, seja, quando caias ya le estaba de diciendo novo que iba a nisso, flaquear. aí já estava dizendo que ele iria fraquejar. Confirma a tus hermanos, Confirma teus porque era irmãos. Porque labor que iba a hacer era Pedro. o trabalho que Pedro iria fazer, Agora o seu vejam. labor. Agora vejam. Él le dijo, Señor, estoy Ele dispuesto, disse, Senhor, eu estou disposto. dispuesto estoy a ir contigo, Disposto no estou solo a a ir la cárcel, contigo, não apenas sino para também a a la prisão, muerte. senão também E ele para a dijo, morte. Pedro, E ele te digo disse, que el gallo no Pedro, eu cantará te hoy digo antes que o que galo tu não niegues cantará 3 hoje veces. quem tu negues 3 vezes, Antes ou que me tu negues niegues 3 3 vezes. veces que me Antes que conoces. tu negues 3 vezes que me Lo negó. conheces.
o negou 3 ele veces. por 3 vezes. O E o negou gallo por cantou. 3 vezes. E o galo cantou. Ahora vean que eso, Agora vejam que isso, Dios en este tiempo final, Deus neste tempo nos está final, ayudando a nos todos los está escogidos de Dios ajudando a todos os escolhidos para de quando Deus, llegue esse momento, para que quando chegue ou lo chegar cual nesse cada vez momento, más y más y más y e más ele y cada más vez vai apretando, mais e mais e mais e mais vai se y en la forma apertando, moderna, e na más forma personas moderna, mais hablando, pessoas comentando, falando, hablando, comentando. comentando, falando e comentando. Yo he rogado al Padre, Eu tenho rogado ao Pai, dice que los diz cuide, que os cuide. yo he rogado por ti, Eu tenho rogado por que ti, tu fe no falte, que tua fé não fale, porque ven ustedes, la fe es lo porque importante, vejam vocês, o importante é a porque la fe fé, es donde está colocada, porque a fé é onde donde está la persona colocada, coloca onde a pessoa coloca lo nela que va a recibir, o que ela vai y receber. si eso E Ou seja, se desequilibra, isso se então, que promessa vai desequilibra, então qual promessa vai no se receber? puede afectar la fe. Não se pode afetar Se ou a fé danificar se a afeta, fé. se Se a afeta fé a for promessa. afetada, afetam-se as Não promessas, permita que a fé são se afecte. afetadas. Não permita que a fé seja afetada, Manténgase siempre danificada. agarrado Mantenha-se sempre de las promesas agarrado e que das su fé promessas e que a sua fé ou a nunca tua desmaie. fé nunca diminua, No desmaie. permita que el diablo le Não zarandee, permita que o diabo te sacuda, te ni busque sarandeie. para que le zarandee Nem tampoco. busque ele Não para que busque te sarandeie, calores não busque calores temporales temporais y fuegos extraños. e fogo estranho, Como ou buscou fogos allí os filhos de estranhos, Arão. tal como os filhos de Arão Entraram buscaram no lugar lá. santíssimo Entraram com no fogo lugar estranho. santíssimo com fogo Todo estranho. aquel que ande con fuego Todo extraño aquele que va a andar com perecer. fogo estranho vai receber as vai promessas. perecer, não vai receber Se as estamos en el lugar promessas. santísimo, donde Se Él mismo estamos está no lugar presente, santíssimo, onde Ele trayéndonos mesmo, la Ele luz, próprio está presente, es la nos columna de trazendo fuego a que nos luz, está alumbrando, é a coluna de pues fogo vamos que a está nos quedarnos ahí iluminando, pois vamos calentándonos, ficar aí nos calientitos ahí, esquentando, en ese pilar de fuego, en esa columna de fuego. acalentados Quando aí nesse aparezca pilar de uma fogo, antorcha nessa por aí, coluna que de fogo, e aprendam quando aparecer em uma qualquer tocha por aí, sítio, que acendam ela em en qualquer cualquier lugar, iglesia, por un ministro, em por lo qualquer que sea, igreja, por um no la ministro, sigan. por quem for, não Eso es el diablo sigam. tratando Isso é de o buscar diabo cómo tentando zarandearlo, buscar para como que sacudi-los, vuestra fé sarandeá-los para que vossa fé desmaie, diminua. Dios hizo una promesa. Deus Em uma fez grande uma carpa promessa catedral, que em uma ele grande estaria carpa dando a fé de catedral ele rapto. estaria dando E isso a é o que fé ele de está rapto, e isso é o que ele Es está lo que él está fazendo. cumpliendo. É o que ele está Él dijo que en cumprindo. una carpa los truenos Ele estarían disse que em siendo uma dados a carpa conocer. os trovões Eso estariam es lo que sendo Dios está dados a haciendo. conhecer. Isso Pues é o que entonces, ¿para Deus qué está fazendo. Pois então, estar para siguiendo que antorchas, estar velas seguindo y linternas? tochas, velas, lanternas? Sigamos la columna de fuego. el Sigamos pilar a de fuego, coluna de que fue fogo, lo que él pilar de dijo, fogo, que foi o que ele que estaría disse, en la gran carpa que catedral. estaria na grande carpa Y catedral. cuando él dice E quando ele estaria diz en la gran carpa catedral, estaria na grande hoje o carpa atualizamos. catedral, hoje o El pilar de atualizamos, fuego que atualizamos isso, o pilar de en fogo la que gran carpa está catedral. na grande Porque já é carpa uma palavra catedral, viva. porque já é uma palavra Ya es la viva, realidad de esa palabra. já é a Y esa palabra realidade creó dessa vida. promessa, e essa palavra criou vida. Y si creó vida, E se entonces criou hay que buscar vida, dónde está. então tem que buscar onde ela está. Tiene que estar hablando, Tem que estar falando, porque ella dijo que hablaría. porque ela disse que falaria. Y no hablaría una luz. E não falaria Hablaria uma um luz, homem. falaria um Porque homem Deus sempre que falaria, revela não uma luz, suas porque coisas Deus sempre através revela de suas seus coisas profetas. através Não era nada, de Senhor, seus que profetas. revele Não seus fará nada o secretos, Senhor pois sem ele que antes profeta. revele seus segredos Deus não cambia a sua seus forma, servos, os profetas. sua Deus não maneira, muda a porque sua como ele forma, a começou sua desde o maneira, princípio, porque assim, como ele termina. começou, iniciou desde o princípio, E assim ele em termina. esta Aí, tierra nesta terra y por la eternidad. e pela eternidade. o sea, Porque, ou En seja, estos cuerpos nestes Y luego corpos, e dice depois que la tierra será diz llena que del a terra será conocimiento de cheia la do gloria de Dios. conhecimento da glória de Deus. Por la Como? misma De que forma forma? que Da obró, mesma estando forma que ele operou estando en esta situación así, de nesta cuerpos situação assim, desse mortais. jeito, em corpos mortais Por ou de milênio e corpos eternidade será mortais. de la Pelo mesma milênio e forma. pela eternidade Deus será não da cambia. mesma forma, do mesmo jeito. Deus não vai mudar. Así que De modo sigamos que siguiendo continuemos seguindo el pilar de fuego, la columna de o fuego. pilar de fogo, a coluna de fogo, calentándonos e nos com a coluna de esquentando fogo. com a coluna Com o de pilar de fogo, fogo. com o pilar de fogo, Y e no sentándonos não nos sentando con esos fuegos extraños. com esses fogos estranhos. Sentarnos
sentarmos significa prestarle oído. significa prestar atenção, Mas bien, dar ouvidos. Pelo contrário, bem Él dijo en melhor, una parte, ele falou numa parte, ou disse herirá numa el pastor y las parte, ovejas se ferirei desparramarán. o pastor e as Dice que ovelhas se los- desparramarão, me dejarão solo se em uma espalharão. parte. Diz que me deixarão sozinho numa Pero parte, vean ustedes diz. que eso Mas vejam vocês que isso no va a ocurrir en su segunda não venida. vai acontecer na sua segunda vinda. Amém, Senhor. Porque es un pueblo que está Porque preparándose é um muy, povo pero que que está muy se bien. preparando muito, E muito, sabe muito las bem. promessas. E sabe E das sabe o promessas, e sabe Pedro do não sabia, porquê. o O primeiro que porquê dijo, Pedro não tal sabia. coisa A não primeira coisa que ele aconteça. disse foi: tal coisa não aconteça Não queria contigo. que Ele ele não llevara a cabo queria a que obra de ele redenção. realizasse a obra de redenção. Apártate de mí, Satanás. le dijo Afasta-te Jesús de mim, ahí. Satanás, lhe Vê se disse dejó usar Jesus por el aí. diablo. Vê Não se queria deixou que usar la pelo diabo. Não queria obra de Deus por la que qual ele a obra iba de Deus pela a qual llevar a ele cabo al iria, final de su ele iria ministerio se realizar llevara a no cabo. fim do seu ministério acontecesse, se realizasse. Pero nosotros, Porém, nós, si Dios nos está dando a nós conocer se Deus nos está dando a todo el conhecer misterio del séptimo sello, todo o mistério do sétimo todo el selo, misterio todo de o los dos olivos, mistério das duas oliveiras, todo el misterio del sexto sello, todo o mistério do sexto selo, todo lo Tudo. está dando a conocer. tudo ele está dando a Agora, conhecer. Vean Agora, por qué. vejam por quê, El o quinto porquê. sello, O quinto sexto selo, sello, o sexto Y selo séptimo sello, e sétimo selo. no hubo Não houve un animal que lo anunciara, animal que o una anunciasse, bestia, que es un poder, uma besta que é um poder, porque eso pertenece porque isso pertence a después de las edades. a Lo vimos depois en das estos eras. días. Ouvimos isso, Agora, vimos isso nesses por dias. quê? Agora, por quê? Recuerden que el quinto sello Lembre-se que o quinto selo se ha cumplido se cumpriu parcialmente uma en el parte. tiempo de No Hitler, tempo Mussolini e Stalin, de Hitler, pero Mussolini todavía e quedan Stalin, conservos, mas ainda restam que são os conservos, 144 que mil, são os e de seguro 144 mil, muitos mais. e certamente muitos outros mais, El ou sexto muitos sello vemos mais. que es O Moisés y sexto Elías. selo, vemos que é Moisés e sétimo sello, Elias. O sabemos que é a sétimo vinda do selo, Senhor, sabemos que é a que vinda viene do com seus Senhor, ángeles. Por que eso vem el com sexto seus sello, anjos, por lo que isso o es sexto selo, o La que é séptima trompeta para Israel, a Moisés y sétima Elías, trombeta el para séptimo Israel, sello, Moisés e la Elias venida é o del Señor sétimo para la selo, a iglesia. vinda do Senhor para a igreja. Usted sabe que esto que estoy hablando Você ahora, sabe que isto que eu estou Ele me fazia falando repetir agora, um montão de ele vezes. me fazia repetir isso um monte de vezes. Benji, ¿cómo es que dice? Benji, como é que diz, Vuelvo a Benji? leértelo, hermano William. Volto a ler-te, irmão William. Párrafo Parágrafo 13. Mira a ver si es la fiesta de las 13. trompetas. Vamos ver A se la é na parte festa arriba, das aquí, a la trombetas, derecha, na arriba. parte de cima, aqui do lado direito. Y E vean que vejam que yo decía, pero ¿por qué tú me estás? eu dizia, mas Outra por que vez. tu me estás outra vez de Tienes que novo? Tens que Poder desenvolverte poder bien se todo desenvolver isso. bem, ou muito bem, tudo lo que isso. significa O todo que eso. significa tudo isso. Lo que es el sexto sello, lo O que que es é el o séptimo sexto sello, selo, o que é lo o que es el sétimo quinto selo, sello. o que é o quinto selo. Cuarto sello, recuerden que es un O sello quarto benedicho. selo, lembre-se que é um selo predito. Ahora, miren aquí Agora, donde él dice, olhem "He aqui aquí la onde hora ele viene diz, y ha venido eis ya, aqui a hora en vem, que já seréis veio, esparcidos em cada que uno por sereis su lado, espalhados cada um e me para o deixareis seu solos, lado, mas e não me estou deixareis solo, sozinho, mas porque não o Pai estou está só, comigo. porque o Pai Isso está ocorreu na comigo. primeira venida Isso do Senhor. aconteceu na primeira vinda do Pero en su Senhor, segunda venida, mas na sua ya segunda son vinda escogidos de Dios já são escolhidos de com Deus com sus teofanías, suas teofanias, han as obtenido, quais porque recuerden eles que Pedro a allí, obtiveram, e os porque lembre-se discípulos que Pedro todavía no lá habían e os nacido de discípulos nuevo. ainda não tinham nascido de estava novo. Não estavam en el consciente de ellos, no consciente deles. Eso Não que ele ia estava passar isso a seu que iria Senhor. acontecer com pero o seu vean en su Senhor. segunda venida, Mas vejam que na sua segunda ya los vinda, escogidos de Dios, já os Deus le está escolhidos de haciendo Deus consciente os está por meio de fazendo suas isso teofanias, consciente através de suas todo lo que estará teofanias, ocurriendo tudo com aquilo que estará Apocalipse 11. acontecendo com Apocalipse 11. Amém. será Será la segunda persona a segunda pessoa que en este planeta Tierra, que neste planeta sabe Terra sabe cuándo va a morir y qué y quando de qué vai va a morir. morrer e do que vai morrer. Ahora vean ustedes
Agora vejam Como vocês todo como eso fue reflejado tudo isso foi el hermano refletido no irmão Branham, también en el hermano William, também no irmão William, pero vean ustedes que no se cumplió mas vejam vocês que não se cumpriu su com partida, la cual a los sua creyentes del partida, hermano a Branham qual os crentes do irmão esperaban Branham esperavam que él regresara, que ele voltasse, que ocorriera a regressasse, ressurreição. que acontecesse a ressurreição, pero no ocurrió. mas não aconteceu. Pasó también con nuestro hermano William. Também aconteceu com o nosso irmão William. Todos, yo creo que Todos, eu ninguno creio que de los creyentes en ninguém, este poderoso nenhum dos mensaje que crentes esse arcanjo nesta trajo, poderosa mensagem que esse eu creio arcanjo que trouxe, todos pensavam eu creio que que ele se todos ia levantar pensavam que ele sim al iria terceiro se dia. levantar no terceiro dia. pero ya con eso, Mas já com isso, Dios les estaba mostrando al pueblo Deus estava Entonces, mostrando ao povo com isso que ¿dónde então, está? onde é que dónde está? está el prometido. Onde está o prometido? Entonces había que buscarlo entre el pueblo. Então, tinha-se que buscá-lo Tiene que entre o estar entre povo. medio del pueblo. Tem que estar entre meio, no Pois meio com do esse, povo, pois com Dice que la esse, tercera es la ou vencida. com este diz que a terceira é a vencida, é a veredita, Recuerden que el Hijo verdadeira. del Hombre viene con sus Lembre-se ángeles. que o Filho do Homem vem Por com eso seus usted anjos. encuentra por otro lado É por isso que el você hermano Branham encontra, hablaba por outro lado, que o primero irmão verão Branham a Elias, falava que primeiro luego verão a verían a Moisés, Elias, depois veriam a luego verían a Moisés Jesús. e depois veriam a Jesus. 11:43 del libro de 11:43 do Vê livro na de parte citações, direita vê arriba. a parte direita lá em É na cima, parte na direita parte arriba. direita. É na parte direita Porque de ele aí cima. acostado en la cama Porque decía, ele aí, "Búscate aí debruçado na na parte aqui cama, arriba. deitado na cama, busca aí a Búscate parte aqui aqui na de parte de cima, abaixo. busca aqui na parte de baixo. Y es Y como cuando É como leíamos quando los nós estudios líamos os estudos los domingos y los días de actividad. aos y cuando domingos iba a e algún nos dias país, de reunião, e quando que ele ia estava, para algum país e que ele chegava, estava ou ele dizia, estivesse, "Vem, e vem, chegava e dizia, vem Benji, vamos a vem aqui, vamos leer el estudio. ler o Y si estudo. era de los que yo le había E se enviado, fosse para daqueles que eu el pastor tinha lo enviado imprimiera, para ele, para que o pastor eu o levava esse imprimisse, uno eu levava às para, por vezes si acaso, um ele comigo não para, havia se por acaso não impresso ele tivessem impresso dele E ou imprimido dele. me E decía, oye, hoy sí está ele me gordito dizia, el hoje sim está estudio", bem gordinho o estudo. especialmente cuando eran los de aquí. E especialmente quando era daqui. Y E no me daba cuenta que los eu não estudios percebia que os los estudos estaba preparando para mí os mismo. estava preparando para mim mesmo. Porque agora que Não eu estudio de percebia. mis estudios, Porque agora é o de los estudo dos estudios que meus ele falava, estudos, a dos mensagem, estudos que que ele também falava, a estudio para mensagem, dar ao que povo. também é o estudo para falar para o povo. É tudo. Vean, Vejam, porque todo es porque escritural. tudo é escritural, E ele diz que escrituresco. E poderá buscar ele de diz los que mensajes de la poderá Bíblia, buscar porque são das mensagens mensagens da da Bíblia, porque são mensagens da Bíblia. Podrá buscar de los mensajes del hermano Poderá Branham y buscar podrá das buscar los mensagens do mensajes del irmão hermano Branham e William, poderá y buscar ese es das el mensagens do irmão William, e essa é a Porque mensagem. todo apunta a él. Porque tudo aponta para ele. Como todo apuntó a Jesús en su primera Como venida. tudo apontou para Los- Jesus na sua primeira lo que los profetas vinda. hablaron de él. Aquilo que os profetas falaram dele. Ahora él me decía, O que os profetas falaram Mira, dele. ya Agora aunque ele não dizia, entenda olha, esto, Benji, e mesmo estamos que tu não falando entendas de isso, e estamos falando de já faz... llovido. Choveu muito. pasa el dedo. Eso se Passa o llama dedo, lectura isso fotográfica. se chama leitura fotográfica. Y él pasaba el dedo, algo aunque E no ele entienda. passava o dedo, mesmo que Y não leíamos entenda. así. E líamos assim, Y yo lo cogí tan... passando o dedo. E eu peguei Tá na isso frente, assim, isso- tão no meu peito, que- isso tão profundo, isso que eu peguei. Él me decía, Segurei lee isso e ahí. ele me dizia, lê ¿Qué aí es lo para que mim. dice ahí el hermano Branham? O que é que diz aí o irmão Ah, Branham? hermano William, tal cosa. Ah, irmão William, tal tal coisa. coisa. E tal Y me coisa. dice, estás leyendo rápido. E me diz, tu estás lendo rápido. Y todo eso lo E hice tudo isso lo creí eu tanto. fiz assim, eu criei Que eu- tanto nisso Sari, verdade que eu- que eu eu, cojo na verdade, mensagem Sari, que eu pego de uma 40 mensagem páginas del hermano de William. 40 páginas do irmão William, Y cuando ya lo leí. e quando Pero, já li, já foi como lida. que Mas já lo como? leíste? Como é que tu já leste? Y E voy mirando y cuando veo... eu vou olhando dice, e quando muchos vejo, de ustedes de seguro diz, muitos de son vocês también certamente rápidos en eso, também pues são son bem rápidos talento, nisso, vamos fazendo isso. Pois vamos Pero dizer Dios que me isso é um ayudado nisso talento, também. mas Deus me tem ajudado E nisso para também. buscar os temas que eu E ia para colocar, buscar os eu temas que eu tenho vou que ler colocar, eu tenho que ler muchos mensajes. muitas mensagens.
hasta que él me dice, ese. Até que ele Ahí me está diz, lo que é tú essa, estabas buscando, aí míralo está ahí. o que tu estavas buscando. Olha aí, Ahora isso ese aí. Pinto me ajora. É por isso que Los Pinto temas, dame los temas, dame los melhora temas. os Y no temas, sabe me que dá os estoy temas, me dá os temas. E todavía eu não sei porque o Pinto leyendo, fica apressando e ele. E eu estou termino lendo, de predicar lendo, el domingo, e ainda já termino de pregar no durante a domingo, tarde, e já no durante domingo, a tarde, já no estou buscando domingo, el mensaje eu já de estou viernes. buscando as mensagens da Y pasa sexta-feira. el lunes, el martes, E sigo estudiando, passa a segunda, a terça e continuo buscando estudando e y él buscando mostrándome aqui, allá, e ele me y a veces mostrando estamos hasta el aqui, puro por lá, e viernes, estamos até e não tenho o mensaje, chegando na sexta-feira e hasta não que tenho a este- mensagem. Até que esta aqui, é este y aqui. todo va, ve que E va en tudo forma vai ver que vai numa forma en la cual vamos na viendo qual todo el nós programa vamos divino, y vendo en todo o todo programa está divino, e em este tudo isso hilo de está pensamento este del séptimo fio de sello, pensamento do lo sétimo cual es selo, Dios abriéndonos o qual esse é Deus mistério nos abrindo esse em uma grande mistério carpa catedral. em uma grande carpa catedral. Porque todo lo que Porque está siendo dado a conocer Tudo hoy, que está sendo e dado todo a lo que estamos conhecer vendo, hoje, tudo esse que nós cumprimento estamos de lo vendo que é o já cumprimento daquilo que já foi profetizado. prometido, profetizado. Já segui- Que horas são? Já, Já? já veo que Já siguen continuei. Eu creio que agora Bueno. continuam chegando. Bom, Pero vean ustedes mas cómo en vejam esta vocês como nessa forma, la desse qual jeito, na não qual se não se... esperaba el pueblo Não, que o Dios povo iba a não cumplir, esperava que Deus fosse como cumprir. pasó en la primera venida. Como No se aconteceu na esperaba primeira vinda, que não iba se a ser de uma esperava forma que iria ser de uma tan forma distinta como la pensaba tão el diferente pueblo hebreo como la pensava o que povo iba a hebreu cumplirse. pensava que fosse Le se llegó cumprir. allí E chegou aquele a que estavam eles isso, esperando, aquele que estava esperando, como obreiro chegou da até construção, eles como um construtor, um obreiro da construção, um e trabalhador da del construção común e del pueblo, do comum do povo, entre o Se llevou a normal cabo do a povo, obra, uma pessoa comum do lo povo. condenaram, Realizou-se lo a crucificaram, obra, o este não é. condenaram, o crucificaram, não é este não. pero Dios siempre Este não é. cumplió Mas su Deus promesa. sempre cumpriu a sua promessa. Y los gentiles, dice el hermano Grana, Os gentios, diz o irmão que Branham, harán lo mismo, que farão a mesma estará coisa, os gentios. llevándose a cabo el Estará cumplimiento de su realizando-se, venida y no lo acontecendo o recibirán. cumprimento da sua Pero sí vinda e lo não recibirán receberão, aquellos mas sim por o los cuales receberão ele aqueles pelos quais ele vino por veio, sua para os novia, quais vino ele por veio. seus Veio escolhidos, pela sua noiva, veio los pelos cuales seus escolhidos. para eso es que Os él quais, está para llevando a isso cabo é esa que ele promesa está realizando, de darle la fazendo fe de essa rápido. promessa de lhes dar a fé de rápido. Si viene a buscarlos, Se vem buscá-los, tiene que llevarse tem algo que de lo cual levar viene a algo. buscar. Disso que ele veio Não buscar, pode ele ir com tem as que mãos levar algo. vazias. Ele não pode ir com as mãos vazias ou Solamente voltar 3 com as mãos dias vazias. e meio estará Só ausente. por 3 dias e meio estará ausente. Que Dios esos 3 días y medio Que Deus, los nesses ayude. 3 dias e meio, Deus os ajude nesses 3 dias e meio. Amém. Miren, Senhor. Olhem, entre hoy entre y hoje ese día, no e sabemos esse cuánto dia, falte, não sabemos quanto falta, pero será en el mas momento será en no donde el pueblo momento esté listo. onde o povo esteja pronto, preparado. Porque para Porque eso es que él está preparando el Para pueblo, isso é que ele está preparando para o que no povo. pase por lo mismo Para que que pasó não passe el pela pueblo mesma hebreo y los coisa que discípulos o allí, povo hebreu en medio del passou e os pueblo hebreo. discípulos lá passaram no meio do Y povo se hebreu. habla E se fala ou é y falado, quizás no se e talvez não dimensiona se dimensione ou se mida isso, a magnitude dimensão disso, disso, porque a lhe magnitude passou a disso, Pedro. porque aconteceu isso com não- Pedro. tal Não, coisa isso não te não, aconteça. tal coisa não aconteça Não, eu irei contigo. por ti Não, eu até a irei cárcel. por ti ou contigo Eu até a até por ti prisão. muero. Eu até contigo, até por ti eu Una cosa morro. es decirlo y otra cosa es Uma cuando está coisa é pasando. falar e ¿Qué fue outra lo que coisa é hizo? quando está Lo negó. acontecendo. O que foi que ele fez? Porque O no vio negou. allí la magnitud de Porque eso. ele não viu aí a grandeza, a Assim que nesta magnitude hora- disso. Assim que nesta hora, Hoy, Viernes Santo, hoje, sexta-feira pido lo santa, mismo al Señor. eu peço a que mesma Deus los coisa ajude ao Senhor, que em Deus esse os momento, ajude lo nesse qual será momento, muito duro que para a será igreja. muito, muito difícil, Será duro em para a meio de uma igreja. apertura. Será no meio de um Y ahí es aperto. que la fe va a ser E probada. aí é que a fé vai ser Ahí es que la provada. fe Aí é vai- que a fé vai... a tratar el diablo de O jamaquear diabo esa vai fe, tentar de de zarandearlo, de de agitarlo, remexer essa fé, de sacudi-lo, de pero agitá-lo. estará ahí en ese Porém, momento tan anclado estará nesse momento tão que no va a haber ancorada forma que não vai ter de que forma nada lo nem mueva de aí. jeito de que nada mova, te Quando mova daí ou empiezan a mova daí. aparecerse Quando comecem a las aparecer personas as en el cumplimiento de la pessoas resurrección. no cumprimento da ressurreição,
Y quizás es el momento más E talvez crítico de seja o usted, momento mais crítico Porque de isso você, o quando ele seu, diz porque isso quando ele que fala casi se va, que está que por quase irse, se en vai, nombre que está blasfemo al por final, ir-se em nomes quando parece que esse blasfemos no ministério final, já que se quando va, parece que entonces esse Deus lo ministério já vai se indo, então Deus o também coroa. ocurrirá Isso com cada também escolhido. acontecerá com cada Quando escolhido, parece que já não pode quando mais. parece que já não pode mais, não suporta Ai, mais. aqui está já, Ai, está puntito ai, aqui já. já está dando pontinho de... Olha. Aleluia. ¿Quién tú eres? Bora, quem tu Yo soy és? tu papá. Eu sou teu papai. ¿No te acuerdas? Tu não te Oye, soy lembras? tu hermano, soy Ou tu eu sou a abuelita, tua pero tú irmã, estás sou teu joven. avózinho, mas tu estás tão jovem. Él no nos va a desamparar. Ele não vai nos desamparar. Y ahí es que diremos, E aí é que Valeu a diremos, pena agarrar-nos. valeu a pena nos de la agarrar palabra del mensaje. da palavra da Y mensagem. no dejé E eu não me deixei zarandearam. que me mantuve sacudissem, me mantive Pero firme, me No desequilibrassem. es fácil. Mas não é fácil. Él dijo, yo creo que Ele él dijo en una disse, ocasión, eu creio que nadie ele ha dicho disse que iba a uma ser vez, fácil, ninguém tem dito, ninguém falou que pero seria fácil, será la mas victoria más grande será a vitória maior, y mais la derrota más grande. grande del E a diablo. derrota mais grande, maior do ¿Cómo fue la diabo. victoria Tal como foi a mais grande vitória maior, que se mais llevou a cabo grandiosa que allí, realizou-se, esse aconteceu viernes lá nessa Fue sexta-feira la victoria santa. más grande. Foi Y a para que vitória digan estos maior. que están Mas medio que dirá tostados, esses vai que ser a estão vitória mais assim grande meio com a morte desse tostados, como é que vai ser a Los vitória que no mais grande, entendem maior isso, pues, poderão com a pensar morte assim. desse homem? Aqueles que Pero não nosotros entendem não. isso poderão pensar dia desse foi um jeito, dia mas de nós não. vitória. Esse dia foi um Y dia de después vitória. lo arremató, E depois o resucitando no domingo. arrematou, ressuscitando no domingo. E Foi assim o será. arremate. E assim En su será segunda venida. na sua segunda vinda. Él ahí podrá decir, Ele aí Nadie poderá me quita a dizer, vida. ninguém Eu me pongo tira a por mim vida, mesmo eu para aponho volverla a por tomar. mim mesmo para Porque se voltar vai a repetir tomá-la, todas porque essas- vai se todas essas repetir escrituras todas novamente. essas Bueno, escrituras vamos serão já, repetidas de novo. porque Bom, já já vão ser vamos, a una. porque já vão ser, Assim que já são as umas, assim que mucha com reverencia vamos a ir entrando. y muita así ya reverência vamos a vamos ir hacer entrando e una assim pausa já y vamos fazer uma pasamos ya a la pausa actividad. e já passamos Pero para a como que está reunião. bueno el ambiente Mas para como que está bom o seguir ambiente acá, aqui para sacar continuar aqui aqui uma mesita e e tirar buscar os aqui uma livros e mesinha, ter o colocar culto uma aqui. mesinha, buscar os livros e ter o Pero culto vamos aqui. allá, Mas onde vamos está a até lá, câmara, onde onde estão as câmeras podemos e tocar e onde alabar a podemos Deus. tocar e louvar a Deus. Así es que lo sentaba él Assim é que ele os en sentava los sitios. dessa forma E nos ele lugares e ele falava com Vean eles. donde Vejam onde se está cumpliendo se nuevamente está eso. cumprindo de novo Cualquiera dirá, isso. pero Qualquer aquí um parece que diria están ou al dirá, revés. mas aqui parece que estão ao contrário, Em vez de está tudo ao hacerlo todo contrário. Em vez de fazer bien, tudo bem, Como se dice, como é que se formal. fala? Tudo bem formal, Aqui vai ao certinho. Aqui vai ao contrário. Ou aqui é podrán ao imitar contrário. ciertas cosas. Poderão imitar Pero certas outras coisas não coisas, poderão imitar. mas outras coisas não poderão imitar ou A serem su pueblo imitadas. e A seu povo el e instrumento, Deus o lhes dá instrumento, su dom, Deus su lhe dá o estilo, seu su dom, forma. o seu estilo, a sua forma, o seu expressa, jeito, como ellos lo escuchan. como se expressam, como eles o escutam em tudo, E como viene a ele ser um fala e o povo escutam. especial. E torna-se Que ou é um nadie povo imitará. especial que ninguém imitará, Porque somos especiales. porque somos especiais. Y Amém. E, como dicen, como dizem, cuando es algo quando é algo isso é imprevisto, ¿no? imprevisto, não é imprevisto, improvisado O ou impredecible. imprevisível. Impredecible. Olhem, isso é imprevisível. Porque o sétimo Não pode selo ser não foi previsto, dado a porque o conhecer. sétimo selo não foi dado não a se conhecer. E não Como se Deus vai sabe cumprir todo eso. como Deus iria E se cumprir poderão tudo imitar, isso. E porque lo ha hecho poderão, nas diz que eras, poderão imitar, porque pero fizeram hay isso nas algo eras, que não mas poderão tem imitar. algo que não poderão imitar. Incrédulo no puede ser un escogido. Um incrédulo não pode ser um escolhido. Y un falso ungido no puede E ser um falso el ungido não pode ser um Si ungido. hay falsos ungidos Se es porque tem tiene que haber falsos un ungidos é verdadero. porque tem que haver um ungido E se há verdadeiro. falsos E se tem crentes, falsos tem que haver crentes, crentes tem que haver crentes Assim que, verdadeiros. Deus Assim bendiga, que, Deus bom, guarde, Deus e abençoe, vamos Deus os já guarde ir e já entrando vamos para ir orar a entrando Deus, para cantar orar a Deus, as alabanças cantar correspondientes os e louvores assim pertencentes ao preparar-nos que correspondem, para assim nos receber a preparar palavra, para mensagem receber a palavra, a teremos para mensagem que temos E para hoje. E antes antes estudio primero que daremos, um como estudo siempre, primeiro que nós daremos, que es como la sempre, enseñanza bajo carta. que é o ensinamento sobre carpa.
la forma, A ya él forma, me había dicho cómo hacerlo. já ele tinha me falado como fazê-la. Hazlo así, 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 así. Faz assim, 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 Pero como mas como se esté llevando a cabo se está y de lo que está realizando pasando ahí en el e cuartito, aquilo no que está digas nada. acontecendo aí no quartinho, não fales nada ¿Saben disso. ustedes una cosa? Que lo Vocês mismo sabem que de él le uma dijo al coisa, hermano que a Branham, mesma coisa él que me lo ele dijo a mí. falou ao irmão Branham, ele falou comigo. Ele falou para mim. A No le mesma digas nada a coisa. nadie. Não digas nada para ninguém. Solamente el pueblo va a ver Somente o povo só que vai algo lo ver. está avivando. Apenas vai ver que algo o está avivando. algo está Alguma pasando. coisa o está avivando. Algo está acontecendo. Ya ellos lo están conociendo ahí, Eles já estão conhecendo aí. porque es de cuartito a cuartito. Porque é de quartinho para Por consiguiente, quartinho. si están dentro del cuartito, Portanto, ustedes se tienen que estão saber dentro qué do está pasando ahí. quartinho, você tem que saber o que é que E está estariam acontecendo vendo aí o que ele dentro. E estariam Tu vendo o recuerdas que el ele nombre que disse. Tu buscaba? te lembras do nome que tu buscavas ou Quando tu procuravas? viste a visão? Quando tu vistes Ou seja, a que visão, quando estamos tivesse ou vendo viste a visão, ou seja, lo que mismo que vio el estava, hermano Branham, que dijo, estamos vendo a mesma "De coisa que o esto irmão no Branham le diré viu. a nadie. Disto eu não Lo falarei guardaré en mi nada, seno. o guardarei Lo no llevaré meu comigo. seio, no meu peito, Pues mira, levarei donde quiera que comigo. vayamos, Olha, onde quer que estamos formos, llevando eso. estamos Lo levando llevaré isso. conmigo. O levarei comigo. Seguimos llevando Continuamos toda esa levando fe de rapto donde quiera toda que essa vamos. fé de rapto onde quer que formos Perfeito. ou Se vamos. seguimos, Bom, já bom, se vamos. Deus continuarmos, lhe bendiga e lhe guarde. já vamos. Deus E abençoe, nos Deus vemos nos dentro de guarde e uns nos minutos. vemos dentro de uns Deus lhe bendiga. minutos. Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos. Primeiro culto dominical.